Oi pessoal, então agora o vídeo do capítulo 3. O capítulo 3 fala justamente sobre a relação entre os autômatos finitos determinísticos e as expressões regulares. A gente estudou os autômatos finitos determinísticos no capítulo 1, estudou as expressões regulares no capítulo 2, e agora a gente vai fazer o link, a ponte entre os dois conceitos aqui no capítulo 3. Então, voltando um pouquinho, uma linguagem regular é uma linguagem que é aceita por algum autômato finito determinístico, né? No capítulo anterior a gente estudou as expressões regulares, que é uma forma uniforme e compacta de descrever algumas linguagens, né? Nesse capítulo a gente vai mostrar que toda linguagem regular pode ser denotada por uma expressão regular. Então você percebe logo em primeiro lugar que esse adjetivo igual nos dois termos não é uma coincidência, né? Justamente os dois usam o adjetivo regular porque justamente a expressão regular é uma maneira de representar qualquer linguagem regular, né? A gente vai mostrar que para qualquer autômato finito determinístico A, eu posso construir uma expressão regular R de maneira que a linguagem que é representada por essa expressão regular R seja exatamente a mesma linguagem que é aceita pelo autômato, ou seja, essa linguagem que é representada pela expressão regular R é formada exatamente pelas palavras que o autômato aceita, sem nenhuma a mais, sem nenhuma a menos, tá certo? E a melhor notícia de todas é que a gente pode fazer isso através de um método algorítmico, tá? O algoritmo que vai resolver esse problema é um algoritmo de substituição que é bem simples e foi desenvolvido por um senhor chamado John Brzozowski, um polonês que vive no Canadá. O que a gente quer é um algoritmo que receba como entrada um autômato finito determinístico M, né? E produza como saída uma expressão regular que represente a linguagem LM que esse autômato aceita, ou seja, o conjunto de todas as palavras que esse autômato aceita. O algoritmo é recursivo, tá? E para a gente poder descrever esse algoritmo, a gente começa por generalizar uma noção, generalizar a noção de linguagem aceita por um autômato. Então vou pegar o autômato finito, definido pelos 5 componentes tradicionais. O conjunto de estados eu estou chamando de Q1 até Qn. Vou convencionar que o primeiro estado aqui é o estado inicial, certo? E aí o que eu faço? Para cada um desses estados aqui eu vou definir uma linguagem L de Q. Então vai ter uma L de Q1, L de Q2 até L de Qn. O que cada uma dessas L de Q é? L de Q é o conjunto de todas as palavras no alfabeto do autômato, né, no sigma, que levam o autômato do estado Q, esse estado Q que está expresso aqui no índice da linguagem, do estado Q até algum estado final. Você repara que isso é uma definição parecida com a definição de linguagem aceita pelo autômato. A linguagem aceita pelo autômato é o conjunto de todas as palavras que levam o autômato do seu estado inicial até algum estado final. Então, se eu troco esse Q pelo estado inicial do autômato, o que eu tenho é justamente a definição de linguagem aceita. Então, eu estou meio que generalizando a definição de linguagem aceita para, em vez de ela tratar apenas das computações que começam no estado inicial, tratar de computações que começam em qualquer estado, tá certo? Então, L de Q são as palavras que levam o autômato do estado Q até algum estado final. Se eu substituir nesse Q o estado inicial do autômato, eu obtenho justamente a linguagem aceita pelo autômato, tá certo?
quando os estados do autômato forem numerados como Q1 até Qn, o que honestamente vai acontecer quase todas as vezes, ao invés de eu escrever L de Q1, L de Q2, L de Q3, etc., eu posso escrever simplesmente L1, L2, L3, né, para simplificar a notação. Então, se o Q1 é o estado inicial de M, então L de Q1 ou L de 1 vai ser justamente a linguagem aceita pelo autômato. Tá? Então, a ideia do algoritmo vai ser justamente o seguinte: eu não consigo determinar L1 diretamente, mas se eu conseguir expressar todas as linguagens, não só a L1, mas a L1, L2, L3 até Ln, todas essas aqui, a partir do conjunto de todas elas eu consigo extrair informação através de uma sequência de cálculos, né, do algoritmo, para obter como resultado final a linguagem do autômato, que é o que eu desejava, que no caso vai ser a L1, né, que é a linguagem do estado inicial. Né? Então essa aqui é a ideia. Então, o que eu faço? Considera P e Q estados de M, tá? E eu vou considerar que eu tenho essa relação entre P e Q, que eu consigo ir de P para Q usando a transição, né, lendo o símbolo sigma. Né? Então, se eu estiver em P e ler a entrada do símbolo sigma, eu vou para Q. Então, se eu tenho essa transição, eu tenho de forma equivalente essa computação aqui. Né? Eu estou em P, restando ler sigma. Quando eu leio esse sigma, eu vou para Q e não resta nada a ser lido. Por outro lado, se eu tenho W na linguagem L de Q, então lembrando novamente que aqui isso significa W pertence a L de Q, significa que se eu começo a computação no estado Q com a palavra W na entrada, eu termino a computação tendo lido todos os símbolos da palavra W em algum estado final. Essa é a definição de L de Q. Então, se eu combinar, então eu tenho aqui duas computações, né? Uma que começa em P e termina em Q, e outra que começa em Q e termina em algum estado final. Então, se eu combinar as duas, né, dessa forma, o que eu obtenho? Se eu começar em P com essa entrada, sigma, que é um símbolo, seguido da palavra W, né, concatenado com a palavra W, eu obtenho essa computação aqui. Primeiro eu vou ler esse sigma, né, e aí seguindo essa transição aqui, vou ir para o estado Q, então eu vou para o estado Q e retiro o sigma, e aí QW, eu reproduzo essa computação aqui, eu posso ir para algum estado final F e não restar mais nada para ler. Então, significa que se eu começar no estado P, com essa palavra na entrada, sigma concatenado com W, eu chego em algum estado final. Então, essa palavra sigma concatenada com W está na linguagem L de P. Ela é uma palavra que faz eu ir de P até algum estado final. Certo? Então, né, se eu tinha W em L de Q e esse símbolo sigma me leva de P para Q, sigma concatenado com W está em L de P. Tá certo? Então, se eu pegar... Então, W é uma palavra qualquer de L de Q. Então, se eu pegar todas as palavras de L de Q e concatenar no início delas um sigma, todas essas palavras vão estar dentro de L de P. Então, sigma concatenado com cada uma das palavras de L de Q vão estar dentro de L de P. Tá bom? Então, se esse conjunto se esse for o meu alfabeto, né, sigma 1 até sigma n, e eu tiver essas transições aqui, a partir de P, com o símbolo sigma i, eu vou para QI, então, reproduzindo esse argumento para cada um desses sigmazinhos, eu vou ter que sigma i é a união do sigma i com L de QI
todos vão estar dentro do L de P. Tá? Então eu fiz isso para um Q específico. Se eu fizer para todos os outros estados e depois unir tudo, todos eles vão estar dentro de L de P. Tá? E talvez agora seja o momento de dizer que essa argumentação formal da construção do algoritmo, ela é bem mais complexa do que a aplicação do algoritmo, tá certo? Eu nunca conheci ninguém que achasse difícil aplicar esse algoritmo. Então, vou pedir para vocês terem um pouco de paciência, respirar fundo. A gente vai passar por isso aqui, vai chegar nos exemplos, a gente vai montar o algoritmo, aplicar o algoritmo, sem ter que ficar pensando em por que ele funciona e tal, só simplesmente aplicar, e vocês vão ver que quando a gente chegar nesse momento, tudo vai ser mais bonito e mais perfumado. Vamos lá. Então essa inclusão aqui no final do slide, essa inclusão, ela é de fato uma igualdade. Tá? Na verdade aqui eu tenho esse contido, mas eu poderia escrever igual. Tá? Desde que P não seja um estado final do autômato. Por quê? Porque se P for um estado final, eu tenho mais essa palavra aqui a ser incluída, a palavra vazia. Tá certo? Porque lembrando, quais são as palavras que estão em L de P? São todas as palavras que levam o autômato de P até algum estado final. Se P já for um estado final, ficar parado em P é uma alternativa viável. Tá certo? Então a palavra vazia, a palavra epsilon, que me faz ficar parado no estado em que eu já estou, serve, né, para atender a definição de L de P quando P for um estado final. Então, no caso dos estados finais, além dessas palavras todas aqui que eu estou incluindo no L de P, eu tenho também que incluir a palavra vazia. Só nesse caso, só no caso de ser um estado final. Então, resumindo aqui, L de P vai ser igual a essa união, se o P não for final, e vai ser igual a essa união mais o epsilon, se o P for final. Tá? E aí o algoritmo vai seguir diretamente disso, só que quando a gente escrever, digamos assim, as equações para uma aplicação concreta do algoritmo, essas coisas aqui vão ser muito mais legíveis do que são nesse caso geral, porque aqui eu só estou usando variáveis e literais, né? Então quando eu for para um exemplo concreto, isso aqui vai ser muito mais legível e muito mais transparente. Certo? Então, primeiro exemplo aqui, né? Super bem-vindo, tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Tem esse autômato finito determinístico aqui, o alfabeto dele é 0, 1, eu estou dando ele direto na forma de grafo. Tá? 4 estados, só um deles é final, que é o Q3. Muito bem. O que eu quero? Quero obter qual é a linguagem aceita por esse autômato, qual é o conjunto de todas as palavras que esse autômato aceita. Então, mais uma vez, quais são essas palavras? São as palavras que levam o autômato de Q1, que está marcado aqui como estado inicial, até Q3, que é o único estado marcado como final. Lembrando que eu poderia ter mais estados marcados como final, não precisa ser um só. Certo? Essa obrigação de ser um só existe no estado inicial. O estado final pode ser quantos você quiser, nesse caso é um só. Tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou montar um sistema de equações, tá? Uma equação para cada estado, porque, lembrando, né, de como tudo isso começou, aqui eu tenho uma L dessas para cada estado, certo? Então eu vou ter a L1, a L2, a L3, a L4, né? Então, e essas L's vão ser as minhas variáveis, digamos assim. Então eu vou montar um sistema de 4 equações, 4 variáveis. As variáveis são L1, L2, L3, L4, que são os 4 estados daquele autômato. Então eu vou ter esse sistema 4x4, o que o algoritmo faz é resolver esse sistema, entre aspas, porque não é um sistema algébrico, né? Essas variáveis não estão representando números, essas variáveis estão representando linguagens, né? Então, representando conjuntos de palavras. Então, resolver entre aspas, mas a ideia é essa. Então eu vou montar
aqui um sistema de 4 equações, 4 variáveis. Qual é o espírito para montar esse sistema de equações? Eu montar a equação para a variável L1 primeiro. Então eu venho aqui, L1 é a equação do estado Q1. Perdão, L1 é a variável correspondente ao estado Q1. Então, o que L1 representa? L1 representa o conjunto de todas as palavras que leva o autômato de Q1 até Q3. Agora, o primeiro passo para eu ir de Q1 até Q3, só existem 2 possibilidades para eu executar esse primeiro passo. Ou eu uso essa seta com 0 como primeiro passo, né, e depois me viro o resto do caminho para chegar no Q3, ou eu uso essa seta com 1 para o primeiro passo e depois me viro para chegar até o Q3. Então só tem essas 2 possibilidades. Então, assumindo que eu use a seta com 0, eu paro no Q2. E aí eu preciso então, para o resto do caminho, ir de Q2 até o estado final Q3. Quais são as palavras que me levam de Q2 até o estado final Q3? São as palavras do conjunto L2. Certo? Já se eu uso como primeiro passo essa seta do 1, eu vou para o L4. Eu vou para o Q4. E aí eu tenho que ir do Q4 para o Q3. Quais são as palavras que me levam do Q4 para o Q3? São justamente as palavras do conjunto L4, porque a definição de L4 é palavras que me levam de Q4 até um estado final. Então, com isso, eu tenho a minha equação. Ou eu dou o meu primeiro passo usando o 0 e depois uso alguma das palavras de L2, ou eu dou o meu primeiro passo usando o 1 e depois uso uma das palavras de L4. Então é assim que eu vou construindo as equações. Né? Eu vejo qual é o primeiro passo que eu posso dar e, dado esse primeiro passo, o que me faz preencher o resto do caminho. Então, se o primeiro passo é 0, o resto do caminho vai ser feito por uma palavra de L2. Se o primeiro passo é 1, o resto do caminho vai ser feito por uma palavra de L4. Certo? Então é assim que eu monto a equação. E aí eu vou montar a equação para todos. L2. Se o primeiro passo é com 1, o resto do caminho vai ser feito por uma palavra de L3. Se o primeiro passo é com 0, o resto do caminho vai ser feito por uma palavra de L4. L3. Se o primeiro passo é com 0, o resto do caminho vai ser feito por uma palavra de L4. Se o primeiro passo é com 1, o resto do caminho também vai ser feito por uma palavra de L4. E aqui, já que o Q3 é final, lembrando, eu tenho que adicionar um termo extra, que é união epsilon. Certo? Por quê? Quando eu estou em Q3, eu posso dar o primeiro passo com 0, eu posso dar o primeiro passo com 1, ou eu posso dar nenhum passo. Eu posso ficar parado em Q3, porque Q3 já é final, então eu posso simplesmente ficar parado aqui e eu vou estar terminando em um estado final. Então, sempre que o estado é final, eu tenho que acrescentar esse termo, união epsilon aqui. E por último, L4, eu tenho esse loop. Então, o primeiro passo com 0, o resto do caminho vai ter que ser feito com a palavra de L4. E o primeiro passo com 1, o resto do caminho também vai ter que ser feito com uma palavra de L4. E agora eu tenho aqui o meu sistema pronto. 4 equações, 4 variáveis. Né? E aí o que eu vou fazer é resolver esse sistema. Parece fácil falando, na verdade não é difícil, mas tem que ver como é que se resolve um sistema desse, porque é um sistema que não é numérico, né? Então qual é a ideia? Primeira coisa, você pode observar que Q4 é um estado morto. O que eu quero dizer com estado morto? O estado que eu entro e nunca mais consigo sair. Né? Toda vez que eu entro aqui, o 0 e o 1 me levam de volta para Q4, então uma vez que eu caio no Q4, eu nunca mais saio. E além disso, piorando as coisas, Q4 não é final, então uma vez que eu entro aqui, eu não tenho mais chance nenhuma de ter essa palavra sendo aceita. Né? Qualquer palavra que me leve a cair nesse Q4 certamente vai ser rejeitada, porque eu não consigo sair daqui, e o Q4 não é um estado final. Então é isso que eu quero dizer com estado morto. Sendo um estado morto, eu posso concluir que nenhuma palavra vai me levar de começar em Q4 e terminar em Q3. Porque eu estou preso aqui dentro.
Então, L4 na verdade é um conjunto vazio. Tá? Eu não preciso ter, tá? Deixar isso claro logo no início, eu não preciso ter esse insight de que L4 é um estado morto, então L4 é o conjunto vazio. Se eu não tiver esse insight e simplesmente aplicar o algoritmo cegamente, como a gente ainda não viu os passos do algoritmo, mas enfim, se eu chegar já conhecendo os passos do algoritmo, simplesmente aplicar os passos do algoritmo cegamente, sem me tocar que L4 é um estado morto, então L4 é vazio, blá, 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 vai dar problema nenhum. Tá? Isso aqui é um algoritmo no sentido mais clássico da palavra. É um troço que foi feito para o computador fazer. E o computador não faz esses raciocínios filosóficos. Ele simplesmente executa. Então, se você também simplesmente executar, não vai dar erro nenhum, vai dar tudo certo. Tá certo? O que vai acontecer aqui? Eu vou simplificar um pouco as contas tendo esse insight, mas mesmo que eu não tivesse tido, o resultado final ia continuar correto. Certo? Então eu vou simplificar as equações, porque o L4 vai virar vazio. No momento que o L4 vira vazio, some esse termo aqui, né, que lembrando que concatenar qualquer coisa com vazio resulta em vazio. Então, 1 concatenado com vazio morre, 0 concatenado com vazio morre, 1 concatenado com vazio morre. Então, o sistema fica bem mais simples. L1 igual a 0, L2, L2 igual a 1, L3, L3 só sobra o epsilon, e L4 fica vazio. E aí você repara o seguinte, uma coisa que aconteceu foi que a variável L4 sumiu nas 3 primeiras equações. Certo? Então, se eu desapareço com essa equação aqui, eu fico com um sistema agora de 3 equações e 3 variáveis. Então, eu diminuí o sistema. Eu tinha um sistema de 4 equações, 4 variáveis. Agora eu tenho um sistema de 3 equações, 3 variáveis. A ideia é essa, na hora de aplicar o algoritmo. Eu vou reduzindo o sistema, depois eu vou reduzir para um de 2 equações, 2 variáveis. Depois um de uma equação, uma variável. E aí eu vou eliminar essa variável e vou obter a resposta final para a linguagem do autômato. Essa aqui é a ideia. Certo? Então agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou eliminando isso? A ideia é, eu pego a última equação, então L4 já era. Tá? Isso aqui eu estou jogando fora. Essas 3 equações aqui já estão definidas em termos de 3 variáveis. E aí como é que é o processo de eliminação? Eu pego a última, eu vou resolvendo sempre de baixo para cima. Tá? Eu estou assumindo sempre aqui, convencionei que o estado inicial é o primeiro, L1 aqui. Então eu vou resolvendo em direção a ele. Que aí quando eu calculo finalmente o valor de L1, eu tenho a resposta para a linguagem aceita pelo autômato, que é a linguagem da variável correspondente ao estado inicial. Certo? Então eu vou resolvendo de baixo para cima. Então agora que o L4 já está resolvido, eu vou para o L3. O que eu faço? Eu pego a equação do L3 e substituo o valor de L3 em todas as equações anteriores. No caso, o L3 não aparece na primeira equação, só aparece na segunda. Então eu vou substituir o L3 na segunda equação. No momento que eu fizer isso, o L3 vai desaparecer aqui e eu vou poder ter um sistema de 2 equações e 2 variáveis. Então aqui o L2 era 1, L3, eu substituí o L3 por epsilon, que era o que estava dizendo aqui na equação do L3. 1 concatenado com epsilon é 1, então eu fiquei com L2 igual a 1. Né? E aí agora eu substituo L2 na equação anterior, então eu eliminei a variável L3, fiquei só com essas 2 equações aqui, e aí agora eu substituo L2 na equação anterior, né? Vou eliminar o L2, certo? Então, L1 era 0, L2, L2 substituo por 1, fica 0, 1. E acabou, porque eu fiquei sem nenhuma variável. Então, e L1 é a variável que me dá a resposta do problema, então a resposta do problema é 0, 1. É uma linguagem que tem uma única palavra dentro. Esse é um autômato, obviamente a gente criou esse autômato de propósito como primeiro exemplo. Só existe uma palavra que ele aceita, é a palavra 01, que faz esse caminho aqui de Q1 até Q3 no gráfico. Qualquer outra palavra, eventualmente, você cai em Q4 e aí já era. Certo? Então, enfim, não é um autômato muito geral, mas é interessante para você ver como é que se aplica o algoritmo no primeiro exemplo. Então, bom, enfim, já está colocado aqui, né? As coisas nem sempre são tão diretas. Né? Esse exemplo tinha um comportamento muito simples, vamos ver um exemplo menos elementar. Então pega agora esse autômato aqui, tá? Parece até mais simples que o outro, né? Mas
nem tanto, fazer as equações. Agora vão ser duas equações, né? Uma equação para cada estado. Então, primeira equação, 0 e sigo em L2, ou 1 e sigo em L2. E a segunda equação, 0L1, união 1L1, né? Que essas setas aqui, 0 e depois L1, ou 1 e depois L1. União epsilon, porque o Q2 é estado final. Não pode nunca esquecer esse união epsilon aqui. Esse união epsilon aqui, se você esquecer de colocar, sim, o resultado vai dar completamente errado no final. Tá? Então isso aqui você não pode esquecer de jeito nenhum. Aquele tipo de insight de, isso aqui é um estado morto, isso aqui é um estado vivo, não sei o quê. Isso aí, se você esquecer, não vai afetar nada no final. Talvez você leve 2 minutos a mais resolvendo o exercício do que se tivesse tido um insight, mas vai dar certo. Aqui não, aqui se você esquecesse união epsilon, tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Certo? Então, a gente... eu vou continuar a denotar o conjunto formado só pela palavra 0 e o conjunto formado só pela palavra 1, simplesmente por 0 e 1, para não ter que ficar botando um monte de chave, um monte de parênteses. Então, bom, eu posso reescrever essas equações aqui, né, simplesmente botando aqui, no caso, L2 em evidência. Né, então fica 0, união 1, L2. E embaixo botar o L1 em evidência, fica 0, união 1, L1, união epsilon. Cuidado quando você coloca as coisas em evidência, tá? Porque você tem que lembrar o seguinte, isso aqui são concatenações, é 0 concatenado com L2, 1 concatenado com L2, e a ordem das concatenações importa. Então, 0 concatenado com L2 não é a mesma coisa que L2 concatenado com 0. Então, às vezes a pessoa vê esse 0, L2, união 1, L2, vou botar em evidência, aí escreve L2 concatenado com abre parênteses 0, união 1. Está errado. Você trocou a ordem aqui dessa concatenação, botar o L2 à esquerda do parênteses, está errado. Tá? Você pode ter um macete para você lembrar o seguinte, essas variáveis, L1 até Ln, nesses sistemas, elas sempre aparecem na ponta direita das expressões. Tá? Elas nunca aparecem à esquerda de nada. Então, L2 concatenado com 0 união 1 certamente está errado. Tá certo? É sempre alguma coisa e no final a variável. Né? Aqui, alguma coisa no final a variável. União, alguma coisa no final a variável. A variável sempre aparece no final dos termos. Certo? Então, ok. Vamos substituir a segunda equação na primeira. Esse é o esquema do algoritmo. Né? Então, eu substituo L2 aqui na equação anterior. Com isso eu vou eliminar a variável L2. Então eu tinha um sistema de duas equações, duas variáveis. Agora eu vou ter um sistema de uma equação. Não é bem um sistema. Eu vou ter uma única equação com uma única variável. Né? Então vamos ver o que acontece. Então eu substituo, né, esse 0 união 1 aqui é esse. E tudo que vem depois dele é o L2, que é isso aqui, tudo aqui. Certo? Então, 0 união 1 e tudo isso aqui que vem depois é o L2. Tá? Aí eu posso aplicar a distributiva se eu quiser. Então, 0 união 1 concatenado com 0 união 1. Eu escrevi aqui para encurtar 0 união 1 ao quadrado. Mas lembrar que quadrado aqui não é aquele quadrado algébrico. Né? Significa que ele concatenado com ele mesmo. Duas vezes. L1. E esse 0 união 1 aqui surgiu do seguinte, dessa distributiva aqui. Esse 0 união 1 aqui de fora, concatenado com esse epsilon aqui, dá o próprio 0 união 1. Então, ele que aparece aqui. Né? Então, ok, substituir, fiquei com uma equação, uma variável. O problema é, ok, como é que eu tiro essa última variável agora para chegar na resposta final? Né? Então, como é que eu faço agora? O L1 ficar escrito... O L1 está escrito em termos do próprio L1. Eu fiquei eu fiquei exatamente com uma equação recursiva aqui, que é uma coisa desagradável, convenhamos. Então, não tem mais o que substituir aqui, só sobrou essa equação. Então, o que eu faço? O que eu faço é usar uma coisa chamada lema de Arden. Tá? O que é o lema de Arden? Quando eu aplico o método de substituição para resolver sistemas de equações assim, às vezes, na verdade bastante vezes, eu vou me deparar com equações em que uma linguagem é descrita em termos dela própria, uma equação recursiva, como aconteceu com esse L1 aí. Então, o que eu faço? Suponho que eu tenho o alfabeto sigma, A e B são as linguagens, né? São variáveis aqui.
Na verdade, A e B são linguagens que estão explícitas e X é a linguagem que eu quero descobrir quem é. E o problema é que X aparece dos dois lados da equação, que é o que estava acontecendo na equação do exemplo anterior, que eu tinha L1 aparecendo dos dois lados da equação. E aí a gente chama de A tudo que aparece acoplado à variável X e B o que aparece sem depender da variável X. Tá? Então, são A e o B. E o que eu quero resolver é como é que eu determino o X numa equação desse jeito, que o X aparece dos dois lados. Tá certo? Pelo amor de Deus, não me venham dizer que se eu tenho X igual a X união B, eu tenho que fazer X menos AX igual a B, botar o X em evidência e depois dividir por A, porque, pelo amor de Deus, isso aqui não é álgebra, certo? Então, como é que eu resolvo essa recursão? Aqui, né? Bom, a coisa que eu posso fazer é tentar na marra substituir, né, pegar esse AX união B, né, que é o valor de X, e substituir aqui, nesse X do lado direito. Então, no lugar do X, eu escrevo AX união B, né, aí fica A2X união A união εB, que é esse A união εB vem desse AB, da distributiva aqui, AB união B, certo? Então fica A união εB quando eu boto B em evidência. Aqui se eu aplicar de novo a distributiva, fica AB união B, e εB é a mesma coisa que B, certo? Então fica isso aqui. Se eu substituir de novo, então enfiar nesse X aqui, de novo AX união B, vai ficar A3X união A2 união A união εB, se B em evidência no final. Então se eu saio fazendo isso K vezes, o que acontece é que fica assim: AK mais 1 X união, essa sequência de A's aqui, AK, AK menos 1 até A2, A e ε, B. Então, se você reparar aqui, o que está dentro desse parêntese é A concatenado com ele mesmo, uma sequência de vezes. Primeiro nenhuma vez, depois uma vez, duas vezes, três vezes, tá? Até K vezes. Se eu fizer isso infinitas vezes, essa substituição, essa união vai crescendo, vai aparecer AK mais 1, AK mais 2, AK, né? Então, o que é essa concatenação de A com ele mesmo, quantas vezes eu quiser? É a estrela. Essa é a definição da operação estrela, é o concatenar os elementos de A com eles próprios quantas vezes eu quiser. Então, dentro desse parênteses, se eu substituir o X infinitas vezes aqui dentro dele próprio, o que parece que vai surgir é esse A estrela B aqui. Aqui, né? A estrela dentro do parênteses e tudo isso concatenado com B. Tá? Então isso dá um indício de que de repente a estrela B pode ser a solução daquela equação. Então eu vou verificar se a estrela B realmente soluciona essa equação aqui. Então eu vou substituir o X por A estrela B aqui do lado direito. Então AX união B vai virar A estrela B união B, que é A estrela B união B, né? E aí, como A estrela é isso aqui, ε união A, união A2, união A3, etc., eu vou obter que A estrela B união B é A, substituir o A estrela por essa união infinita aqui, né? Depois o B na ponta, que é esse B aqui, união esse segundo B. Né? Que isso vai dar o quê? Vai dar A. Aí aqui eu estou aplicando a distributiva desse A em todos esses termos aqui. Vai dar A, união ao quadrado, união ao cubo, união a quadrado, com B na ponta, união esse outro B. E aí eu ponho B em evidência, eu fico com ε, união A, união A2, união A3, com B na ponta. E essa união infinita aqui é justamente o A estrela. Então eu fico com A estrela B. Então o que aconteceu? Realmente, quando eu substituir aqui o X por A estrela B e fiz essa conta, o resultado que deu foi de volta A estrela B. Então, está congruente, porque se eu substituir X por A estrela B aqui e obtive de volta A estrela B, significa que esse X aqui
é igual a A estrela B, ou seja, os dois x's convergiram para o mesmo valor, o que é de se esperar, porque senão não faz sentido, é a mesma variável, né? E o valor é A estrela B. Então, basicamente, o que ele diz é o seguinte: se eu tiver uma equação nesse formato, x igual a x união b, a maneira de eliminar a recursividade é com essa solução aqui, x igual a A estrela B. Tá? Então vamos aplicar aqui no exemplo, né? Eu tinha chegado nessa equação aqui, e eu preciso eliminar esse L1 do lado direito. Então o que está acoplado no L1 a gente vai chamar de A, o que está independente do L1, que é o que está aqui nessa ponta, a gente vai chamar de B. Então, e o x vai ser o próprio L1, né? Então, o A é isso aqui que está acoplado no L1, 0 união 1 ao quadrado. O B é 0 união 1, né? Que é essa parte aqui, está solta de L1. Então, vou calcular a estrela B, vai ser 0 união 1 ao quadrado com uma estrela do lado de fora, concatenado com o B, que é 0 união 1. Então, dá isso aqui. A variável L1 sumiu do lado direito. Então, essa é a minha resposta para o L1, que é o que eu queria. Certo? Então, L1 é a linguagem aceita pelo autômato, então a linguagem aceita pelo autômato é essa aqui. 0 união 1 ao quadrado, estrela, 0 união 1. O que essa linguagem significa? 0 união 1 concatenado com 0 união 1, que é o que representa esse quadrado, significa que eu posso que eu tenho que concatenar cada elemento de 0 união 1, são esses dois elementos, com um outro elemento igual. Né? Então, pode ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Né? E depois disso, eu tenho essa estrela. Então, eu posso repetir essas palavras quantas vezes eu quiser. Então, eu posso pegar 0, 0, concatenar com 0, 1, concatenar com 1, 0, na ordem que eu quiser, quantas vezes eu quiser. Tá? E isso depois seguido por 1, 0 ou 1, 1 no final. Tá? Qual é o sentido disso? Se a gente olhar para o grafo. Sempre bom olhar para o grafo quando a gente termina o exercício e ver se faz sentido. Qualquer símbolo que ele lê, seja 0, seja 1, ele troca de estado. Então aquela primeira parte da expressão que tinha uma estrela dizia para eu concatenar sequências de pares de símbolos. Por quê? Qualquer sequência que tenha comprimento par me leva de Q1 de volta para Q1, porque o primeiro símbolo do par me leva para Q2, o segundo me leva de volta para Q1. Então, seja 0, 0, seja 0, 1, seja 1, 0, seja 1, 1, qualquer sequência dessas faz eu ciclar no grafo e voltar para Q1. Então, eu posso concatenar qualquer sequência de pares desse que eu vou ficar ciclando de volta para Q1 até essa sequência acabar. E aí, no final, né, a parte que não tinha estrela era põe um 0 no final ou põe um 1 no final, que é o que vai me levar de Q1 para Q2 e aceitar a palavra. Tá certo? Então essa aqui é a ideia. E essa aqui é a estrutura, na maioria das vezes, da resposta. Tá? Eu tenho uma parte aqui, normalmente começando, uma parte aqui com uma estrela que faz eu ciclar do estado inicial de volta para ele. Então eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, por isso que tem uma estrela. Né? Porque se eu vou do estado inicial e volto para o estado inicial, eu posso repetir esse ciclo quantas vezes eu quiser, né? Que eu não vou estar alterando nada. Basicamente eu estou parando no mesmo lugar em que eu comecei. E aí, em seguida, vem essa parte sem estrela que me leva finalmente do estado inicial até o estado final, que é o que faz esse 0 sozinho ou esse 1 sozinho. Eles me levam de Q1 para Q2, que é o estado final. Certo? Então a estrutura da resposta em geral sempre é assim. Eu tenho uma parte inicial com uma estrela que faz eu ciclar no autômato de volta ao estado inicial. E depois uma parte final que me leva então finalmente do estado inicial até o estado final. Então aqui dentro vai estar contido todas as maneiras que eu tenho de ciclar. E depois aqui na segunda parte vai estar contido todas as maneiras que eu tenho de ir do estado inicial até o estado final. Mais um exemplo aqui. Está aqui o grafo. Vamos montar o sistema.
Bom, L1, cadê o Q1? Está aqui. L1 com 0 vai para L2, com 1 vai para L5, né? Seguindo as setas aqui. L2 com 1, cadê o L2? Com 1 vai para L3, com 0 vai para L5. Aqui. L3 com 0 vai para L1, com 1 vai para L4. L4 com 0 e com 1 ficam em L4, então 0 L4 união L4 e união epsilon, porque ele é estado final. Então repara que aqui também, igual naquele exemplo inicial, a primeira vez que eu entro no L4 eu nunca mais saio. Só que tem uma diferença daquele exemplo inicial, que aqui o L4, o Q4, é estado final. Então ele não é um estado morto igual naquele outro exemplo, porque aqui não está tudo perdido quando eu caio em L4. Porque L4 faz a palavra ser aceita. Certo? E por último a equação do L5. 0L5 união 1L5. Cadê o L5? Está aqui. 0L5 união 1L5. Porque eu fico preso aqui. O L5 sim é um estado morto, porque eu entro, nunca mais saio e ele não é estado final. Certo? E aí, de novo, se eu perceber que ele é estado morto e simplificar, está ótimo. Se eu não perceber que ele é estado morto e não simplificar o sistema, também está ótimo. Certo? A gente vai abordar as duas maneiras aqui. Então, primeira maneira que a pessoa percebe. Dá uma olhada no gráfico, percebe que Q5 é um estado morto, então não tem como ir de Q5 até um estado final. Então, a linguagem L5 é vazia. Aí eu simplifico as equações, tirando o L5, né? Já fico aqui com um sistema de 4 equações, 4 variáveis, logo de cara. Né? Então, o que eu teria que fazer eu teria que substituir L4 em todas as 3 equações anteriores. Tá? Só que eu tenho um problema porque L4 aparece na equação dos dois lados aqui. Então, se eu substituir o L4 para cima, eu não vou estar eliminando a variável, porque ela vai vir de reboque aqui no lado direito da equação. Então, aqui é um problema. Certo? L4, né, botando o L4 em evidência, fica assim, 0 união 1 L4, união epsilon. Tá? Eu botei simplesmente esses dois L4 aqui em evidência. Não adianta, tá certo? Eu substituir para cima, porque o L4 não vai desaparecer fazendo isso. Então eu tenho que aplicar o lema de Arden. Então, aplicar o lema de Arden, a parte que está acoplada no L4 eu chamo de A, a parte que está solta eu chamo de B e faço A estrela B. Então, o A aqui é 0 união 1 e o B é esse epsilon que está solto. Então, fica 0 união 1 estrela concatenado com epsilon. Concatenar com epsilon é uma coisa que não fazia nada, então fica 0 união 1 estrela. Esse é o L4. Agora o L4 sumiu do lado direito, eu posso substituir nas equações anteriores. Só aparece L4 na equação do L3. Né? Então, eu substituí. Aqui era 1 L4, virou 0 união 1 estrela. E aí eu posso substituir o L3 nas equações anteriores. O L3 só aparece na equação do L2, então vai ser substituído aqui. Então, substituindo o L2. Então, aqui, o L2 era 1 L3, então vira 1 e eu substituo tudo isso aqui no lugar do L3. Posso fazer a distributiva, então fica 1, 0, L1, união 1, 1, 0, união estrela. E vou substituir esse L2 na equação do L1. Né? O L1 era 0, L2. Né? Não sei se tinha mais algum termo, vamos ver. Não, 0, L2 sozinho. Tá certo? Então, eu substituí 0 L2, então eu botei 0 na frente de cada um dos termos aqui do L2. 0, 1, 0, L1, união, 0, 1, 1, 0, união estrela. E aí aqui eu preciso eliminar esse L1 do lado direito para obter a resposta final. Aqui eu ainda estou com uma equação recursiva. Né? Então, eu aplico o lema de Arden. A parte que está acoplada no L1 eu chamo de A, isso aqui. O resto eu chamo de B.
e eu faço A estrela B, tá certo? Então fica 0, 1, 0 estrela, concatenado com 0, 1, 1, 0 união 1 estrela. Repara aqui que tem um erro aqui na digitação. Essa estrela, ela tinha que estar aplicada em cima desse termo completo, 0, 1, 0. Agora, pelas regras de precedência, sem o parênteses, essa estrela está aplicada só nesse 0 aqui, então está errado, certo? O slide está errado, o professor digitou errado, que absurdo. Então, tem que botar um parêntese aqui, abre parêntese aqui, um fecha parêntese aqui, porque essa estrela tem que estar aplicada em cima de tudo isso aqui, 0, 1, 0, que é o A do lema de Arden aqui, certo? Aí fica certo, certo? Ok. Então, isso foi mais um exemplo. Então, repara, essa parte inicial que tem a estrela, como eu disse, vai fazer o autômato ciclar do estado inicial de volta para ele. E essa parte final vai fazer o autômato ir do estado inicial até o estado final. E repara que tem duas maneiras de fazer isso. Ele lista todas, né? A primeira maneira seria fazer 0, 1 e terminar com 0. Perdão, 0, 1, e na verdade não são duas maneiras, né? Porque tem essa estrela aqui, são infinitas maneiras. Ele lista todas elas, se beneficiando aqui do operador estrela. Então ele começa com 0, 1, 1 e depois faz qualquer combinação de qualquer comprimento de zeros e uns, qualquer quantidade de zeros e uns. Né? E tudo isso vai levar para o estado final. Tá certo? Então você tem infinitos caminhos e tudo isso está representado de forma bem compacta na expressão regular. Aí o que ia acontecer, né, que eu falei, não tem problema se você não perceber que Q5 é um estado morto. Bom, se você não perceber que Q5 é um estado morto, não tem problema, como eu falei. Você não ia simplificar, você ia deixar a equação de L5 aqui, que era 0L5 união 1L5. Pode botar o L5 em evidência, fica 0 união 1L5. E aí, como você tem uma equação em que L5 aparece dos dois lados, você ia ter que aplicar o lema de Arden. Beleza. Então, nesse caso, o X é o L5, que aparece dos dois lados. O A é o que está acoplado a ele, que é o 0 união 1. O que é B? Não tem B, não tem nada livre aqui. Bom, mas o lema de Arden manda usar um B, né? Então, que B eu uso? Bom, essa equação aqui, se eu fizer isso aqui, união vazio, não altera nada, certo? Então, se eu fizer 0 união 1 L5 união vazio, não altera nada. Fazer a união de um conjunto com um conjunto vazio não altera o conjunto. Então, se não tem um B que aparece aqui, eu posso considerar que o B é o conjunto vazio, tá certo? Então, eu vou fazer A estrela B, vai ser 0 união estrela concatenado com vazio, que é o B. E lembrando, mais uma vez, concatenar com vazio resulta no conjunto vazio. Então, aqui eu cheguei no mesmo resultado de antes, que era L5 igual a vazio, mesmo sem ter tido o insight do estado morto. Simplesmente aplicando o lema cegamente, eu cheguei num troço e tudo vai funcionar do mesmo jeito daí para frente. Certo? Então, não tem problema. Esse algoritmo não depende de inspiração, não depende de insights, é só você sair aplicando ele que tudo vai dar certo. Claro que você não pode esquecer, tipo, comer um 0 ou um 1 desses no meio do caminho, aí não vai dar certo, mas enfim. É um problema de concentração mais do que qualquer outra coisa. Vamos voltar agora ao exemplo do capítulo anterior, né, que a gente tinha estabelecido 3 padrões para palavras que são aceitas por esse grafo. Agora vamos tentar aplicar o algoritmo para obter a expressão regular para todas as palavras que esse autômato aceita. Tá? Então vamos lá, montar as equações. 0L2, aqui L1, 0L2 e 1L1, 1 volta para ele próprio, né? L2, 0L1 e 1L3, e L3 é 0L3, o 0 volta para ele próprio, 1L1, e não pode esquecer, isso aqui é a maior fonte de erros sempre, a pessoa esquecer o união epsilon nos estados que são finais. Dá tudo errado se esquecer. Então, esse é o maior cuidado que vocês têm que ter. Aqui tem união epsilon porque Q3 é um estado final. Aplicando o lema de Arden a L3 logo de cara, né, porque L3
aparece dos dois lados da equação aqui. O A é o que está acoplado no L3, é o 0, e tudo isso aqui que resta é o B, 1L1 união epsilon. Então fica 0 estrela concatenado com esse B. Então 0 estrela 1L1 união 0 estrela. Aqui eu apliquei a distributiva nesse 0 estrela aqui. Certo? Aí agora eu posso substituir L3 em todas as equações anteriores. Em todas elas. Na primeira não aparece L3, então ela vai ficar do jeito que estava. Na segunda aparece L3, então eu substituo aqui o L3. Fica isso aqui, tá certo? 0L1. E aí eu botei o L1 em evidência porque eu tenho dois termos. Eu tenho esse 0L1 e eu tenho esse 1, 0 estrela 1, L1 aqui. Botei os dois em evidência, o L1 aqui. E mais a distributiva aqui desse 1 com esse 0 estrela aqui no final. E aí eu vou substituir esse L2 no L1 aqui em cima, né? Aqui a substituição. Aplico a distributiva. E depois ponho L1 em evidência, porque aparece L1 aqui e aparece L1 aqui. Então eu ponho os dois termos aqui dentro do parênteses. E agora eu tenho que aplicar a Arden para tirar esse L1 do lado direito. Né? Então, quem vai ser A, quem vai ser B? Bom, tudo que está acoplado no L1, que é isso aqui, vai ser o A. E esse termo solto vai ser o B. Então, o A com a estrela concatenado com o B. Essa é a expressão regular que denota a linguagem aceita por aquele autômato. Repare, são muitas possibilidades, porque, lembrando, aqui dentro da estrela eu tenho as maneiras que fazem o autômato ciclar do estado inicial de volta ao estado inicial. Então eu tenho muitas maneiras. Eu posso ciclar com 1. 1 me leva do estado inicial imediatamente de volta para ele. Ou eu posso ciclar com uma sequência dessas. Um 0 seguido por outro 0 me leva de volta para o estado inicial. Ou um 0 seguido por essa sequência aqui também me leva de volta para o estado inicial. Então eu tenho basicamente três formas de ciclar. Eu tenho essa primeira aqui, essa segunda e essa terceira forma de ciclar do estado inicial de volta para ele. E aí por fim, essa sequência aqui, que na verdade são infinitas palavras, porque esse 0 no final tem uma estrela, né? de ir do estado inicial para o estado final. Então você vê que é muita palavra representada aqui dentro em pouco espaço. Então esse aqui é o maior mérito da expressão regular. Certo? Um último exemplo aqui, para acabar, vamos determinar a expressão regular da linguagem aceita por esse AFD aqui. É um AFD de 4 estados, tá certo? Não dei o grafo dessa vez, dei só a tabela. Bom, vamos lá. L1, então L1, 0 vai para L2, 1 vai para L4, e tem uma união epsilon aqui, por quê? Porque o Q1, além de estado inicial, também é estado final. Certo? O L2 é 0L3, união 1L1, o L3 é 0L4, união 1L2, e o L4 é 0L4, união 1L4. Tudo isso tirado diretamente da tabela. Então você repara que você pode extrair as equações do grafo ou da tabela, tanto faz. Eu posso dar o autômato das duas maneiras, você é capaz de extrair o sistema de equações igualmente das duas formas. Primeira coisa, começa aplicando. Então aqui eu vou aplicar o algoritmo cegamente. Eu não quero saber de ter insight nenhum aqui. Eu não quero ter inspiração, não quero ter nada. Eu vou sair aplicando. Então eu olho para a última equação, L4, o L4 aparece dos dois lados, eu jogo um Arden em cima, acabou. Certo? Então, primeiro eu boto o L4 em evidência, fica 0 união 1 L4. Então, eu vou aplicar o Arden, o X é o L4, o A é o que está acoplado no L4 e o B é o que está livre. Não tem nada livre aqui, então é como se o B fosse... o B é o conjunto vazio. Isso aqui é como se tivesse escrito aqui, só está implícito, né? União vazia, e aí o B é vazio. Então L4 vai ser A estrela B, vai ser 0 união 1 estrela concatenado com vazio. Quando eu concateno qualquer coisa com vazio, o resultado é vazio. Então L4 é vazio e eu substituo L4 em todas as equações anteriores. Tá? Tem pessoas que quando aplicam o algoritmo,
elas substituem o L4 só na equação imediatamente anterior. Depois o L3 só na equação imediatamente anterior. Isso não é legal, tá? Não vai dar errado no final, mas vai demorar mais, porque às vezes você vai ter que substituir as coisas de novo. Porque a questão é, se eu substituo o L4 só na equação imediatamente superior, está sobrevivendo um outro L4 aqui, tá certo? Não está morrendo. E aí quando eu chegar no L1, eu vou ter um L4 aqui e eu vou ter que vir fazer uma nova substituição aqui, que pode encadear uma nova sequência de substituições, uma coisa desagradável. Então a minha recomendação vai eliminar o L4, substitui em todas as anteriores. Depois, quando você for para o L3, em todas as anteriores, tá certo? O L2 só tem mais uma para substituir, que é a primeira, né? Então, mas aqui no caso, então o L4 eu vou substituir de uma vez na L3 e na L1, tá certo? Então eu substituo L4 em todas as equações anteriores. Então na L1 vai ficar 0L2 união epsilon. É muito comum a pessoa perder o união epsilon que está aqui quando começa a fazer as substituições. Então lembrou de botar a união epsilon aqui e aí depois, quando substituiu o L4 aqui por vazio, chega e escreve só L1 igual a 0L2 e acabou. E aí o epsilon morreu. E aí, obviamente, vai dar errado no final. Então, muito cuidado. As equações que tem esse epsilon pendurado, de rastrear isso e ter certeza que ele está sobrevivendo. Tá certo? Bom, L2 não tem L4, então fica igual. O L3 eu substituo o L4 aqui, fica só um L2. Então agora eu tenho um sistema de 3 equações, 3 variáveis. Na L3 não tem L3 aparecendo do lado direito, então aqui não precisa de Arden. Eu posso substituir o L3 direto nas equações anteriores. L3 só aparece na equação do L2, então vamos substituir, né? Não aparece na do L1, aparece na do L2. Eu substituo aqui, pronto. Agora eu vou substituir o L2 na equação anterior? Não vou. Não vou por quê? Porque tem aqui um L2 aparecendo dos dois lados dessa equação, e aí não dá para eu substituir. Então, Arden em L2 primeiro. O que está acoplado no L2 vai ser o A, que é o 0,1, e o que está solto, que é 1L1, vai ser o B. E aí eu escrevo A estrela B. Então, 0,1 estrela concatenado com B. B é isso que está solto, 1L1. Então, pronto. Agora sim, não tem mais L2 do lado direito. Eu posso substituir no L1. Então vamos substituir. Fica 0, 0, 1 estrela, 1L1, né? Resultado da substituição. E de novo, altíssimo risco da pessoa esquecer de transferir esse união epsilon para cá. Tá? Tem que transferir. Aí agora eu tenho L1 dos dois lados, eu vou ter que aplicar Arden. O que está acoplado no L1 vai ser o A, o que está livre, que é o epsilon, vai ser o B. Tá? Então aqui vai ser A estrela B, vai ter o B sendo epsilon, vai ter essa concatenação com epsilon no final. Concatenar com epsilon é a mesma coisa que não fazer nada, então o resultado é esse aqui. 0, 0, 1 estrela, 1 com uma estrela na ponta. E repara, não se confunda com os resultados de eu concatenar epsilon no final de uma expressão e de concatenar vazio no final de uma expressão. Aqui no L4, eu concatenei... Onde está o L4? Aqui. Eu concatenei um vazio no final da expressão e isso matou a expressão toda. Tudo colapsou para vazio. Certo? Nesse caso final, eu concatenei um epsilon no final da expressão e o que aconteceu foi que o resto da expressão ficou inalterado. Então, comportamento diferente. O vazio mata a expressão inteira. O epsilon simplesmente não altera. Se você pensar em termos de multiplicação, é como se o vazio fosse o zero da multiplicação. Ele mata tudo e leva para zero. O epsilon é como se fosse o 1 da multiplicação. Ele não altera o outro termo. Então, por exemplo, qualquer coisa multiplicada por 1 é a mesma coisa inalterada. Aqui é esse o efeito do epsilon. Ele deixa o resto inalterado. Tá certo? Então, não confundir um com o outro aqui. Bom, isso encerra nosso capítulo 3, tá certo?
Foi um vídeo mais longo do que os outros, mas eu tentei dar vários toques assim das principais fontes de erro e de engano ao longo das resoluções. Acho que isso pode ajudar. E, bom, um abraço.